Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo programático, cujo tema a ser abordado é processos fotoquímicos nas plantas. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula, onde destaca-se por oportuno o nível do ensino, que trata-se do ensino fundamental anos finais, ano escolar, nono ano escolar. Quanto à componente curricular, ciências, modalidade de ensino e ensino remoto. Muito bem. Com relação aos objetivos, ou seja, as expectativas de aprendizagem, espera-se que você, caríssimo aluno, seja capaz, após assistir a esta videoaula, que você seja capaz de compreender a importância dos processos químicos para os seres vivos. Com relação aos pré-requisitos dos alunos, ou seja, os pré-requisitos que vocês precisam ter para compreender da melhor forma possível a este conteúdo, é importante que vocês tenham noções básicas sobre os seres vivos e o ambiente. Professor, quais são os instrumentos avaliativos que o senhor irá utilizar para nos avaliar? São vários, dentre eles, estarei avaliando vocês por meio das devolutivas das atividades remotas propostas, tanto das atividades síncronas quanto das atividades assíncronas. Muito bem, com relação aos recursos, aos materiais de apoio que foram utilizados para a confecção desta videoaula, destaca-se aí a utilização do Chromebook educacional com acesso à internet banda larga, dentre outros. Inicialmente eu trago para vocês aqui no glossário, como forma de revisar, o conceito de fotossíntese. Fotossíntese, pessoal, nada mais é do que o processo pelo qual as plantas clorofiladas, isto é, que possuem esse pigmento verde, né, que possui esse pigmento que é chamado clorofila, que é uma proteína que, além de dar cor verde, a planta ajuda a captar 3% da energia luminosa e atuar na fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese, professor? Fotossíntese nada mais é do que o processo pelo qual as plantas captam 3% da energia luminosa, transformam substâncias inorgânicas em compostos orgânicos em substâncias orgânicas. Professor, existe outro conceito sobre fotossíntese? Existe. Fotossíntese nada mais é do que a transformação da energia radiante, ou seja, da energia solar, em energia química, ATP, trifosfato de adenosina. Professor, quais foram as referências utilizadas para a confecção desta videoaula? Foram utilizadas como referência o livro interdisciplinar da editora Apis, Manual do Professor do nono ano escolar. Muito bem. Então, fotossíntese, como eu falei anteriormente, nada mais é do que a transformação da energia radiante, energia luminosa, da energia solar em energia química, em ATP, trifosfato de adenosina, que é a principal fonte de energia para todos os seres vivos, animal e vegetal. Pronto. Estamos aqui com essa ilustração aqui nesse slide do processo de fotossíntese. O sol como a energia natural, a planta aí, pessoal, ela através das suas regiões que possuem clorofila, seja as folhas ou o caule, lembrando que é na folha que ocorre a maior parte da fotossíntese. Então a planta capta aí, através da clorofila, os elétrons e que virão aí atuar, os 3% da energia luminosa que irá aí atuar na fotossíntese. Então, como acontece aí a fotossíntese? O dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, ele reage com a água, né, na presença da clorofila, liberando aí para o ar atmosférico o gás oxigênio, formando aí diversas moléculas orgânicas, dentre elas a glicose ou C6H12O6. Lembrando, a fotossíntese realizada pelas plantas, elas apresentam importância biológica como produção de oxigênio e filtrar o ar atmosférico. É importante destacar que as bactérias também realizam fotossíntese, porém é um grupo menor de bactérias que realizam fotossíntese. Elas apresentam aí pseudoclorofila ou pseudocloroplastos. A fotossíntese realizada pelas bactérias não tem importância para o meio ambiente porque não libera oxigênio para a atmosfera. Então nós temos aí a equação geral da fotossíntese, como dito anteriormente, onde o dióxido de carbono, caríssimo aluno, ele reage com a molécula de água na presença da luz, formando aí a glicose C6H12O6. A glicose nada mais é do que um carboidrato, que é fonte de energia. Mas aí há ocorrendo também a liberação da molécula também de água e de oxigênio. Muito bem, pessoal. Como já foi dito na aula anterior, a fotossíntese apresenta-se de duas maneiras, duas fases. Então, professor, quais são as fases da fotossíntese? Existe a fase de claro, ou fotoquímica, e a fase de escuro, ou puramente fase química. Professor, existe fotossíntese no escuro? Existe. Porém,
Para acontecer a fotossíntese da fase escura ou fotossíntese química, tem que acontecer primeiramente a fotossíntese fase clara. Na fotossíntese fase clara ou fotoquímica acontece aí a absorção da luz, o transporte de elétrons e a produção de ATP, a produção de energia química, trifosfato de adenosina. Esses produtos serão utilizados aí na fotossíntese fase escura. Tá certo? Então aqui nós temos do lado esquerdo da imagem, aqui no slide, a etapa fotoquímica e à direita a etapa química. Na etapa da fase clara, da fotoquímica, acontece aí, pessoal, a fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Na primeira, o elétron sai da clorofila A e volta para a clorofila A. Tá certo? Por isso que o nome chama-se fotofosforilação cíclica. Já na fotofosforilação acíclica, o elétron sai da clorofila A, passa por os transportadores de elétrons e, posteriormente, ele chega na clorofila B. Professor, o que quer dizer o nome fotofosforilação? Quer dizer que há produção de substâncias fosfatadas na presença da luz. Professor, que substância fosfatada seria essa? O ATP, trifosfato de adenosina, que tem origem aí da reação do ADP, do difosfato de adenosina, com uma molécula aí com os elétrons, tá certo? Muito bem, professor. Estas foram as informações relacionadas à fotossíntese. Então, vamos fazer uma breve revisão para em seguida nós vemos aqui a atividade. Então, concluindo o assunto fotossíntese, fotossíntese é o processo pelo qual os vegetais, que são os seres produtores, autótrofos, que possuindo aí esse pigmento especial chamado de clorofila, eles captam 3% da energia luminosa para atuar na fotossíntese e da cor verde das plantas. Então, a fotossíntese nada mais é do que o processo pelo qual as plantas, elas utilizando a energia solar, elas pegam o CO2, o dióxido de carbono, reagem com a molécula de água e, na presença da clorofila, irá produzir aí substâncias orgânicas, dentre elas a glicose, C6H12O6, que nada mais é do que um carboidrato. Carboidrato é açúcar de energia, é fonte principal. Além disso, libera o oxigênio que vai fazer parte do ar atmosférico. Além disso, o oxigênio produzido pelas plantas vai filtrar o ar atmosférico, fazendo uma limpeza aí do meio ambiente. A fotossíntese pode acontecer no claro ou no escuro. Só acontece fotossíntese no escuro se acontecer primeiro a fase clara. A fase clara, também chamada fase fotoquímica, divide-se em duas: na fotofosforilação cíclica e na fotofosforilação acíclica. Em ambas as subfases da fase clara, acontece aí a produção de substâncias fosfatadas na presença da luz. Sendo que na primeira, ou seja, na fotofosforilação cíclica, o elétron sai da clorofila A, passa lá pelos transportadores de elétrons, pela rede de citocromos e volta para a clorofila A. Já na fotofosforilação acíclica, o elétron sai da clorofila A, passa aí pelos transportadores de elétrons, pela rede de citocromos e vai para a clorofila B. É importante destacar também que na fase clara da fotossíntese, além da produção de ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é a substância fosfatada, também acontece aí a fotólise, que é a quebra da molécula de água na presença da luz. E nessa quebra da molécula de água, a liberação aí de oxigênio para a atmosfera. Tudo bem, pessoal? Com isso eu deixarei para vocês anotarem no caderno de vocês, para que vocês possam responder, registrar no caderno, tirar foto e me enviar, seja via WhatsApp, e-mail ou postando lá no Google Sala de Aula. Questões atinentes ao tema abordado, ou seja, atinentes à fotossíntese. Então a primeira questão diz o seguinte: fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autótrofos como forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como um pigmento de cor verde denominado, aí você vai marcar, letra A, B, C, D ou E. Se é carotenoide, se é clorofila, se é flavonoide, se é xantofila ou assim por diante, ou a eritrofila, tá certo? Questãozinha fácil aí para que vocês possam responder. Muito bem, eu trago para vocês também outra questão relacionada à fotossíntese, que diz o seguinte: a fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e fase escura, ou seja, caríssimo aluno, de fase fotoquímica ou de fase química. Uma acontece nos tilacóides, no botãozinho verde, fase clara. Já a fase escura acontece no interior do estroma, tá certo, pessoal? Então, pessoal, a fase clara ocorre na membrana dos tilacóides do cloroplasto. Já a fase escura acontece no citossol,
no estroma do cloroplasto? Eita, eu já dei a resposta, não foi? Mas pensem aí, analisem direitinho. Ou acontece nas mitocôndrias, nas cristas mitocondriais ou nos lisossomos. Lembrando, pessoal, que os lisossomos são organelas. As organelas são diferentes estruturas celulares que desempenham funções específicas. Os lisossomos têm uma função, só uma dica, é a digestão intracelular. As mitocôndrias também são uma organela que desempenha função específica. Organelas, como eu falei, são diferentes estruturas celulares que desempenham funções específicas. No caso das mitocôndrias, elas são responsáveis aí, pessoal, mitocôndria, pela produção aí de energia. Mitocôndria, produção de energia. Está relacionado aí a processo também de respiração. Muito bem. E deixa também aqui a terceira questão da Mackenzie, aqui que diz sobre a fotossíntese o seguinte. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas, a fotoquímica ou fase de claro e a química ou fase de escuro. Na primeira fase não ocorre o quê? Produção de ATP, produção de NADP. NADP, pessoal, significa nicotidamina, diadenina, dinucleotídeo fosfatado. É isso aí, pessoal, parece até um palavrão. Não ocorre, pessoal, na etapa clara a produção de oxigênio, não ocorre a fotólise da água ou não ocorre a redução da molécula CO2, ou seja, do dióxido de carbono. Caríssimos alunos, a todos vocês, muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso não entenderam, vocês podem entrar em contato via WhatsApp para tentar esclarecer as principais dúvidas. A todos vocês, o meu muito obrigado. Valeu, galera. Por hoje é só.